Olá a todas as pessoas. Meu nome é Laura Vieira, sou aluna do programa de pós-graduação em Direito da UFOP e eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa. O título da minha dissertação é Construção de uma Proibição, uma análise da prescrição da cocaína no Brasil pela perspectiva da história dos conceitos. Bom, fazendo uma introdução sobre o que eu vou tratar na minha pesquisa, eu vou falar um pouco sobre a história da proibição da cocaína no Brasil. A cocaína é um dos alcaloides presentes na folha de coca, uma planta andina. Foi isolada pela primeira vez em 1860 pelo químico austríaco Albert Niemann e veio para o Brasil por volta de 1880 através da Europa, como algo relacionado à medicina, a práticas curativas, já com essa utilização medicamentosa. Foi largamente utilizada como medicamento analgésico, mas principalmente como anestésico aqui no Brasil, tendo seu uso inicialmente controlado pela medicina. Então, na minha pesquisa, eu faço uma análise de como o conceito de cocaína vai se modificando ao longo do tempo por causa de uma disputa. E aqui disputa não só no sentido de embate, mas também de uma confluência de esforços para se definir algo. E passa de um medicamento para uma droga proibida. Então, a ideia central é de que já faz tanto tempo que proibimos a mercantilização da cocaína que nós já nos esquecemos o porquê a droga é proibida. Bom, o meu problema de pesquisa é de que maneira a construção de uma dogmática pautada no resgate dos processos de proibição da cocaína no Brasil pode contribuir com a formação de um novo sistema de justiça em uma releitura do proibicionismo. A minha hipótese inicial é de que, considerando que um dos processos geradores da proibição da cocaína no Brasil foi justamente a disputa à vida entre medicina e direito pela definição e, portanto, modificação do seu conceito, um resgate histórico desse processo é uma maneira de se lembrar o porquê de proibirmos, possibilitando a construção de uma forma mais historicamente adequada de se pensar os processos de criminalização. A metodologia adotada é a história dos conceitos, que é um método desenvolvido pelo historiador Reinhard Koselleck, pautado na existência de disputas inesgotáveis pelas definições de conceitos e que impactam no mundo real. Então, esse método vai falar sobre a existência de uma batalha semântica para se definir, manter ou impor posições políticas e sociais, de modo que a alteração de um conceito é indicativo de uma alteração estrutural. Ele não vai tratar apenas das mudanças nos usos e nos significados de um conceito, mas também das mudanças do próprio modo de conceituar experiências. Então, eu adoto essa metodologia considerando que um dos processos que possibilitaram a proibição da cocaína no Brasil foi a disputa pela definição do seu conceito, aplicando, portanto, um método histórico a uma pesquisa que é jurídica. Como marco teórico, eu adoto a ideia do Luiz Carlos Valois de que o Brasil é historicamente submisso a diretrizes externas no que diz respeito à proibição da comercialização de drogas, sendo sempre um seguidor de uma política desenvolvida pelo e para o Norte, sem grande participação brasileira, e por isso é relevante uma pesquisa de dentro para dentro, promovendo o resgate histórico acompanhado de uma metodologia que discuta a formação do conceito de cocaína, que foi um dos processos próprios e característicos do Brasil. Como objetivo geral, eu tenho a construção de uma dogmática pautada no resgate dos processos históricos de proibição. Como objetivos específicos, eu tenho, primeiro, compreender a história dos conceitos. Segundo, investigar em quais condições conceituais a cocaína chega ao Brasil. Terceiro, analisar a recepção da cocaína pela comunidade médica do Brasil. Quarto, compreender a modificação do conceito de cocaína. Quinto, desvendar a influência das ciências médicas na nascente do movimento proibicionista. E sexto, objetivo específico, analisar a resposta legislativa proibicionista do direito frente à disputa por conceito. No que diz respeito ao estágio atual da pesquisa e aos resultados preliminares, já foram produzidos o primeiro e o segundo capítulo da pesquisa, nos quais eu trato sobre o método da história dos conceitos e também sobre esse momento da chegada da cocaína ao Brasil e a recepção da comunidade médica. E até o momento eu pude compreender mais a fundo o método que eu me propus a utilizar e comprovar sua contribuição com a minha pesquisa. Eu pude investigar o contexto da chegada da cocaína ao Brasil e a modificação do seu conceito. Mas eu acredito que o ponto principal foi a grande dificuldade que eu tive de achar informações das ciências sociais sobre o momento da chegada da cocaína ao Brasil. E eu não percebi de início, mas na verdade isso comprova parte da minha hipótese, né, de que tanto a cocaína era tratada como um medicamento e não como uma droga,
que as ciências sociais, jurídicas, históricas não se preocupavam em falar dela e isso ficava restrito realmente, principalmente, às ciências médicas. Bom, esses são os resultados que eu pude obter até agora. Eu estou dando continuidade à minha pesquisa com a produção dos terceiro e quarto capítulos para finalizar o meu mestrado. Meu nome é Laura Vieira Silva Araújo, eu realizo essa pesquisa sob orientação do professor doutor André de Abreu Costa, no programa de pós-graduação em Direito, na área de concentração Novos Direitos, Novos Sujeitos, linha de pesquisa Diversidade Cultural, Novos Sujeitos e Novos Sistemas de Justiça, da Escola de Direito, Turismo e Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Agradeço a oportunidade de apresentar minha pesquisa no Encontro de Saberes de 2024. Agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto, local que possibilita a realização da minha pesquisa, e ao Governo Federal e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Muito obrigada.